Olá, meu amigo e minha amiga. Aqui quem vos fala é Bruno Faria. E depois de um tempo sem gravar vídeos por motivo de força maior, eu venho fazer um novo comentário a respeito daquela passagem bíblica que diz: se alguém lhe ferir a face direita, ofereça também a face esquerda. Se por acaso vocês gostarem do vídeo, curtam, compartilhem, façam ali um comentário, uma reflexão e também peçam para que eu comente uma outra passagem bíblica, porque isso é um grande incentivo para que eu continue esse trabalho aqui com a gente, tá bom? Então, eu vou me basear hoje na passagem que está contida no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 38 a 41, e depois eu vou ler parte do versículo 46 também. A Bíblia de Estudos que eu estou utilizando hoje, na verdade, é a Bíblia da edição pastoral da editora Paulus, muito utilizada pela Igreja Católica, a qual, como uma crítica negativa, é uma questão de que, às vezes, ela foge um pouquinho da tradução fiel. Por outro lado, ela tem a capacidade, e é um elogio, de fazer com que a passagem se torne muito mais compreensível com muito mais facilidade. Então, vamos primeiro à leitura, correto? No versículo 38, começa da seguinte maneira: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não se vinguem de quem fez o mal a vocês. Pelo contrário, se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a esquerda. Se alguém faz um processo para tomar de você a túnica, deixe também o manto. Se alguém obriga você a andar 1 quilômetro, caminhe 2 quilômetros com eles. E aí, no versículo 46, pois, se vocês amam somente aqueles que os amam, que recompensa vocês terão? Pois é, essa passagem teve o comentário solicitado há cerca de uma semana no ambiente de trabalho. Uma amiga minha me pediu para que eu fizesse o comentário porque ela tinha dificuldade em lidar com essa questão e de entender o que eu queria dizer. Mas, como boa cristã que ela iria tentar praticar. E é bem interessante porque esta passagem, ela marca, talvez, uma virada de chave nos paradigmas do cristianismo em relação ao judaísmo e em relação a outras religiões também, que eles são contemporâneas ou até mesmo que vieram depois, como, por exemplo, o Islã. O que existia previamente à lei de Moisés, que dizia olho por olho e dente por dente, ou até mesmo as leis contidas no Alcorão, que dizem coisas bastante semelhantes, o que existia antes era o quê? E geralmente uma pessoa ou um grupo de pessoas cometiam um ato reprovável e toda a família, todo o clã, toda a descendência poderia sofrer a vingança daquele ato. Vide, por exemplo, a destruição de Sodoma e Gomorra, ou mesmo a destruição de quase toda a tribo de Benjamim, que está descrita nos últimos capítulos do livro de Juízes, por causa de um pecado muito grave que eles cometeram. Nessas passagens, tanto na destruição de Sodoma e Gomorra, quanto na destruição da tribo de Benjamim, algumas pessoas cometeram atos deveras muito graves. Por outro lado, o castigo contemplou boa parte daqueles povos. Sodoma e Gomorra completamente destruídos. E a tribo de Benjamim quase que completamente destruída também. A lei de Moisés, por outro lado, e a lei de Muhammad, a lei corânica, por outro lado, elas pregam o olho por olho, dente por dente, não mais do que isso. E no Alcorão ainda fala um detalhe: mas se você puder perdoar, perdoe, porque Deus é o perdoador, é o clemente. O cristianismo traz uma outra questão, que é muito mais complicada, que é
além de aceitar a ofensa, há também a tomada de decisão de não revidar a agressão que você sofreu. Ou, se necessário for, você até ofereça um pouco mais para que a contenda se cesse naquele momento. Se por acaso alguém injustamente lhe ferir a face direita, ofereça a face esquerda ao invés de dar um tapa de volta, porque muito provavelmente a confusão vai cessar ali. Se começou uma discussão e todos os membros estão de cabeça quente, é preferível esperar e pedir para que a conclusão seja tomada quando todos estiverem calmos, porque senão entraremos em uma contenda sem fim. E se alguém vir fazer muito alarde por pouco, mais do que o pouco, ofereça-lhe também o muito. Eu falo isso porque hoje para a gente não é muito claro o que é pedir a túnica, que era a roupa mais básica. Para o homem seria como se fosse pedir a sua cueca. E aí o próprio mestre fala, né? Ofereça-lhe também o manto, ofereça-lhe a capa, ofereça o melhor que você tiver. E aí é que vem a grande questão. No cristianismo, para aqueles que seguem o mestre, para aqueles que seguem Jesus, o talião já não é mais o bastante. A lei do perdão, por sua vez, se torna a mais importante. Tanto que, durante o processo de sua execução, Jesus mesmo virou para os seus algozes e disse: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Vou até compartilhar com vocês uma situação que aconteceu comigo muito recentemente, que foi extremamente engraçada, mas eu tenho quase que certeza que pode ter sido uma pessoa me provocando. Eu estava em um ambiente com alguns amigos. De repente, um deles passou levemente embriagado e ofereceu uma dose de cachaça naqueles copinhos da Nadir Figueiredo para todo mundo. E quando chegou na minha vez, tinha acabado a bebida. E eu falei brincando, cadê a minha? Então, essa pessoa virou para mim e falou: para você não tem mais não. Eu falei: tudo bem, então vai com Deus. A pessoa virou para mim com um semblante mais tenso e falou assim: e você volte com o diabo e vá pra puta que te pariu. Desculpem o palavrão, mas é porque cabe neste momento. E aí eu fiquei em silêncio, e as pessoas que estavam à minha volta também estranharam o fato de eu não ter respondido naquela hora, né? Porque a pessoa mandou eu voltar com o diabo e fez uma ofensa. Aí eu chamei os meus amigos e falei assim: meus caros, se eu tivesse respondido ele à altura, embriagado como ele estava, e naquele momento, naquele lugar, com certeza a gente iria entrar numa discussão muito mais séria. Então eu prefiro ficar em silêncio. E se eles xingassem minha mãe, meu pai, minha tia, gato, cachorro, papagaio, eu ia deixar eles xingando, porque a grande questão, o grande problema, não está em mim, que sofri a eventual agressão, mas nele, que me agrediu. E eu estaria me colocando no mesmo nível que ele, caso eu mandasse ele embora com o diabo também, no mínimo. Portanto, neste momento, o silêncio e a indulgência de entender que naquele momento ele não era sequer capaz de julgar o que estava acontecendo era o mais importante. Perdoei e só trouxe aqui esta situação para comentar com vocês, senão não teria saído do meu círculo de amigos. Se acaso eu respondesse, onde estaria a minha tentativa de evolução espiritual naquele momento? Eu realmente não sei. Talvez, se eu respondesse naquela situação, naquele ambiente, seria muito pior
para mim, principalmente. Porque ele, todo mundo entenderia. Agora eu, o Bruno, aquele que vem cá, que fala, que analisa, que ensina, que aprende, para mim responder seria muito mais complicado. E aí eu volto a perguntar: o que vale mais para a nossa evolução enquanto pessoas, enquanto espíritos, ou o que quer que você acredite? Fazer uma vingança sanguinária, seguir a lei de Talião do olho por olho e dente por dente, ou deixar para lá, ou até mesmo tranquilizar o espírito e permitir que a outra face também seja agredida. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Um abraço a todos.